vidas sucessivas. Não te maravilhes de haver dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Instrução espiritual, vidas sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral ou a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 110, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, algo extraordinário, a questão das vidas sucessivas. Nós precisamos entender que a reencarnação é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Imaginemos uma criança em tenra idade, portadora de um tumor cancerígeno ou de uma leucemia, o câncer no sangue. Imaginemos uma criança que logo, em tenra idade, perde a visão, ou tem doenças, não só câncer, mas doenças que desafiam a ciência. Ou a pessoa está saudável,
e, de repente, adoece de maneira grave. Ora, não havendo justificativa nesta encarnação, evidentemente que a causa está em outra encarnação. Ora, mas para a pessoa entender que a causa está em outra encarnação, ela precisa ter um mínimo de instrução espiritual, compreender que todos somos espíritos, que já nascemos e já morremos aqui diversas vezes, e que voltaremos a nascer e a morrer outras tantas centenas de vezes. Porque uma encarnaçãozinha de 70, 90 anos que seja, aprende-se muito pouco. Nós precisamos caminhar sempre na busca da sabedoria e do amor. E podemos afirmar que os valores da sabedoria e os valores do amor são valores infinitos. Nós estaremos sempre progredindo nessa direção. Mas como? Só através de reencarnações sucessivas. Não tem como uma encarnação conseguirmos avançar no sentido do amor e da sabedoria e nos libertarmos do mal, de toda ignorância, de todo ódio, de toda revolta, de toda infantilidade, da vingança, da guerra, porque chega a ser infantil a nossa postura diante da violência. Mas como justificar o desequilíbrio mental, as doenças psicossomáticas que desafiam a medicina atual? Nós precisamos entender que nós somos espíritos. Nós estamos vestidos de carne temporariamente. Logo, logo voltaremos para o mundo espiritual. Mas não ficaremos no mundo espiritual, que o mundo espiritual é aqui mesmo, só que em outra dimensão da matéria. Ficaremos um tempo por lá e voltaremos e ficaremos mais um tempo por aqui. E o nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é que vai fazer toda a diferença no que tange ao progresso intelectual e o progresso moral. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Ora, nesse reencontro com as vítimas e com os algozes na família consanguínea, nós poderemos nos redimir de todo o erro, de todo o crime. Por quê? Não é o amor que diz que ama, mas aquele amor que cobre a multidão dos erros, que vai chorar, que vai sofrer, que vai trabalhar, que vai se esforçar para ajudar um filho, ou um pai, ou a mãe, ou um irmão, alguém, né, do grupo. Ora, mas esse episódio vai fazer todo um trabalho na nossa consciência sem que lembremos quem é aquela pessoa. A maioria da humanidade não está preparada para saber quem é o filho atual, ou quem foi aquela pessoa que agora é o filho, é o pai, é a mãe, é o irmão. Nós não estamos preparados. A grande maioria não está preparada para essas informações. Então, por isso, a importância do véu do esquecimento do passado, para que nos reajustemos por opções de fraternidade e de amor, vencendo aquelas ideias de ódio, aquelas ideias de vingança, de revolta, de insatisfação, aquelas sensações
de que nós já estivemos com aquela pessoa, que parece que nós a conhecemos de algum lugar, e parece que nós não vamos com a cara dela, né? Mesmo sendo da família. É muito triste ocorrer isso. Por isso que nós temos que buscar, no aprendizado do Evangelho, todo dia, a reconstrução dos valores morais e espirituais e os valores da fraternidade na convivência familiar, no ambiente de trabalho, porque ninguém está junto, caminhando junto por acaso. Existe uma necessidade corretiva, uma necessidade que vai promover a libertação nossa em relação ao nosso próprio passado delituoso, o nosso próprio passado onde nós cometemos as situações mais escabrosas, os crimes mais odientos, ou aquelas situações que nós sentiríamos vergonha de lembrarmos. Então, a misericórdia divina promove esse véu do esquecimento para que venhamos a conviver com as nossas vítimas sem reconhecê-las, mas criando toda a motivação de amor pelos laços da proximidade na convivência do dia a dia. Então, a sabedoria divina vai sempre nos socorrer, vai sempre nos amparar, e pouco a pouco nós haveremos nos libertarmos de todo o mal, de toda situação vexatória com relação ao passado, justamente pelo trabalho, pelo esforço da renovação. Nós precisamos valorizar essa experiência atual. Nós evoluímos pelas vidas sucessivas e por momentos ruins que possam surgir, é bom que entendamos que esses momentos irão passar. Tudo passa e tudo muda para melhor. Os momentos felizes, isso também passa. Os momentos ruins, isso também passa. Nós precisamos guardar a esperança, a confiança na formação de uma compreensão maior de convivência fraternal, no ambiente, vou repetir, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, na vizinhança, com aquelas pessoas mais próximas. Porque, através das vidas sucessivas, das reencarnações, nós nos reencontramos exatamente para a remissão dos erros, para o reajustamento, para a reconciliação com os adversários e também para com a reconciliação com a lei de Deus, essas leis que normatizam a vida no corpo de carne e fora dele. E é bom que entendamos que nós não temos um espírito, uma alma, nós somos o espírito, nós somos a alma. Ora, o Espiritismo promove para nós, por meio da compreensão das vidas sucessivas, a instrução espiritual. Agora chegamos nesse momento, no século XXI, da consolidação dessa instrução espiritual, inclusive com auxílio da tecnologia. Vejamos, nós estamos aqui gravando um áudio de um texto psicografado por Chico Xavier, ditado por um espírito, o espírito Emmanuel. Isso é algo extraordinário. E esse livro, é bom que entendamos que esse livro que foi citado aqui, que nós estamos lendo a página, que nós estamos estudando, é bom que entendamos. Ele contém 180 capítulos, onde o Espírito Emmanuel vai analisar para nós 180 versículos do Novo Testamento. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. A psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas não é só esse livro. A coleção Fonte Viva compõe-se do livro Fonte Viva, com 180 capítulos, onde o Espírito Emmanuel vai comentar 180 versículos. Então, é algo extraordinário a oportunidade de avançar no entendimento. O livro Pão Nosso, 180 capítulos.
O livro Vinha de Luz, 180 capítulos. Então é algo extraordinário. Nós temos que aproveitar a literatura espírita, nos deliciarmos com ela, na busca constante da instrução espiritual, porque a instrução espiritual é que vai nos libertar do mal. A salvação da alma passa pela instrução, porque é pela instrução que nós nos libertaremos do mal, nos libertaremos dos vícios, das perturbações animalescas, promovidas pelos instintos, acumulados ao longo dos milênios, e que a razão não conseguiu debelar. Então, a razão tem que caminhar junto com o sentimento, mas esse sentimento amparado pelo amor. Esse sentimento, e amparado pelo amor, pelo amai-vos uns aos outros, vai promover para nós a libertação das garras do mal. E, com certeza absoluta, nós teremos mais paz, teremos mais saúde, teremos mais harmonia, teremos mais alegria de viver, mais contentamento, porque saberemos compreender que tudo passa e muda para melhor. Os momentos felizes passam, os momentos ruins também passam. E sempre haverá mudança para melhor, mas é preciso que façamos a nossa parte, que façamos um esforço para penetrarmos na instrução espiritual, com a literatura espírita, exatamente para entendermos a mensagem cristã, não no sentido literal, no sentido da letra, mas no sentido espiritual. Como diz Paulo de Tarso, a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, nós temos que buscar a compreensão da mensagem, a compreensão dos textos. Temos que buscar, por meio da instrução espiritual, o esclarecimento, o entendimento do Evangelho à luz do Espírito.